Essa segunda parte, nós vamos tratar do item 4, que seria a comunicação mediúnica. Trago para vocês a figura. Esta figura é de 150 anos atrás, e quem de nós não conhece as mesas girantes? E aí, observando esta figura, tem algumas particularidades que possam nos chamar a atenção. Vocês podem perceber que está sentado homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Ou seja, quando Kardec começou a analisar as mesas girantes, era a época do surgimento da energia elétrica. E, na época, se fazia as mesas girantes, sentando o masculino com o feminino, se entendendo que o masculino era o positivo e o feminino era o negativo. E, claro que isso foi desvendado depois, que não tem nada a ver. E também, outra coisa que nos chama a atenção é, se vocês olharem para as mãos da figura, o dedo mindinho encosta, ou seja, era para formar a corrente. Tudo isto foi desvendado depois de que esta comunicação não tem nada a ver com o positivo e negativo, não tem nada a ver em formar corrente encostando a matéria, ter o encosto da matéria. E hoje, inclusive, nós estamos trabalhando com o passe magnético, já percebemos de que toda esta comunicação é pelo pensamento. Isso também foi logo desvendado por Kardec, que não tinha nada a ver a aproximação da matéria, ou do ser masculino, ser feminino. O espírito, a comunicação espiritual não procura sexo, não procura o homem ou a mulher, e sim se comunicar através da vibração, a elevação da moral. E nós hoje compreendemos e entendemos perfeitamente de que é através do pensamento que nós nos comunicamos. E o passe à distância também vem nos mostrar que não há necessidade da presença física, certo? Para você poder realizar um bom passe. E sim, há necessidade de você ter conhecimentos e uma boa vibração, elevação, para poder atingir e alcançar os teus objetivos. Na aplicabilidade, então, da mediunidade, na Revista Espírita, de julho de 1859, a Sociedade Parisiense, no discurso de encerramento do ano social, Kardec diz o seguinte: a maneira de conversar com os espíritos é, pois, uma verdadeira arte, que exige tato, conhecimento do terreno que pisamos e constitui, a bem dizer, o espiritismo prático. É muito interessante essa frase do Kardec. Uma das maiores dificuldades com que nós nos deparamos na prática da ciência espírita, quando queremos nos instruir com os espíritos, é a análise das suas comunicações. Essa é a maior dificuldade. Todavia, em sua obra, Kardec e os bons espíritos não pouparam esforços para nos ensinar a fazer uma boa apreciação das comunicações dos espíritos. No entanto, quando temos sob as vistas uma comunicação que nos cumpre analisar, nem sempre nos vem a lembrança todos os critérios estabelecidos para fazermos um bom juízo do seu conteúdo. O critério metodológico adotado por Kardec na busca da verdade das comunicações espíritas. Que critérios foram estes que Kardec adotou? Nós vamos partir, nesta nossa análise, nesse nosso trabalho, nós vamos partir do ponto mais alto e abrangente, para irmos nos aproximando dos detalhes. Então, nós vamos começar
do item supremo da análise de critério, que é a Gênese. Na Gênese é que nós encontramos o critério metodológico supremo, pelo qual ele mesmo, Kardec mesmo, se guiou na construção da ciência espírita e que deve nortear também a nossa busca da verdade no espiritismo prático. E lá ele diz o seguinte na Gênese: Deus é o critério supremo, pois é a inteligência suprema e soberana, é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente. Soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, a única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade é Deus. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Ele diz mais lá na Gênesis: tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma maneira rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenha não tanto a anulá-la, que tenta não tanto a anulá-la, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas, independe, católico, evangélico, luterano, para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus. E pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só, que seja desses atributos, que tenha não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nenhum tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquele cujos dogmas todos suportem a prova desse controle sem nada sofrer. Isso está na Gênese, capítulo 2, da natureza divina, item 8 a 19. Então, esse aqui é o primeiro critério que Kardec se baseou, a verdade absoluta. E aí nós temos, nesta comunicação, vencido esta questão que temos que levar em conta as leis divinas, a verdade absoluta, a fonte, o instrumento e o evocador. Aqui nós entendemos que a fonte é o espírito, o instrumento é o médium, o evocador é o coordenador, o que invoca, está na mesa mediúnica.
Dentre os atributos da divindade, a justiça e a bondade foram sempre considerados por Kardec na apreciação de uma nova lei, por ele observada, ou lhe era revelada pelos espíritos. Já temos, então, dois aspectos a observar nas comunicações dos espíritos: a justiça e a bondade. É preciso, portanto, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Um terceiro existe, que desempenha um papel igualmente importante, é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga, que é o evocador. Então, Kardec aqui, no Livro dos Médiuns, no item 186, chama a atenção da questão dessa análise da fonte e o papel do instrumento e do evocador e daqueles que compõem a mesa mediúnica de estarem numa vibração coesa, numa vibração sintonizada. Para que uma comunicação seja boa, preciso que proceda de um espírito bom. Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 24, item 267. Ou seja, a fonte tem que ser boa. Para que este bom espírito a passe a transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento, que é o médium. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha, que é o evocador. A fonte, estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-se-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. O instrumento e o evocador, os bons espíritos se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Livro dos Médiuns, segunda parte, item 268. Alguma dúvida, pergunta até aqui? Posso seguir? A natureza dos espíritos que assistem um médium é uma das primeiras coisas a se considerar. Revista Espírita, dezembro de 1863. Instrução dos espíritos nos conflitos, os conflitos. Diz Kardec, tanto é a modéstia, o apanágio dos médiuns escolhidos pelos bons espíritos, quanto o orgulho, o amor próprio e, digamos-lo, a mediocridade são os caracteres distintivos dos médiuns inspirados pelos espíritos inferiores. Tanto os primeiros desprezam as comunicações que recebem, quando estas se afastam da verdade. Quanto os últimos mantêm contra todos a superioridade do que lhes é ditado, mesmo que seja um absurdo. O que a experiência dá ao médium? Diz Kardec, o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam.
Isso é necessário no médium. A apreciação das qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, e a distinção do embuste dos espíritos sombeteiros, que se acobertam com as aparências da verdade. E diz Chico Xavier que o bom médium é aquele que é menos enganado. Então, a experiência para o médium é algo muito importante, para não se deixar enganar. Ô, João, Sim, me permite aqui um comentário? permito, sim. Dar uma panorâmica do que acontece na reunião mediúnica. Meus irmãos, esse é o roteiro que o João está apresentando aqui, que prepara um trabalhador para o trabalho na reunião mediúnica. Então, percebam com atenção aqueles irmãos que têm vontade de entrar nos trabalhos mediúnicos, esse é o roteiro preparatório, né? Então, aqueles que sonham, que têm vontade de fazer esse contato mais direto com os espíritos, anotem bem o roteiro aqui, porque é isso que é exigido do trabalhador para que ele se dê bem nesse trabalho. É isso aí, João, obrigado. Ok, seguindo então, a importância da análise das comunicações. Revista Espírita, janeiro de 1865, Instruções dos Espíritos. Todo homem necessita de conselho, diz Kardec. Infeliz aquele que se julga bastante forte por suas próprias luzes, porque terá numerosas decepções. O Espiritismo está cheio de escolhos, mesmo nos grupos, e com mais forte razão no isolamento. O temor excessivo que tendes de ser desenganados é um bem para vós, porque foi a vossa salvaguarda em mais de uma circunstância. No entanto, vossas comunicações necessitam de controle. Não bastam algumas apreciações. Eis porque vossos espíritos protetores vos aconselham a vos dirigirdes ao chefe espírita a fim de serdes esclarecido sobre o seu valor. Certo? Colocação na Instrução dos Espíritos, Revista Espírita de 1865. Seguindo esta linha da importância, qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pensar e meditar, é a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Livro dos Médiuns, segunda parte, Manifestações Espírita, capítulo 24, item 266. E aqui eu trago uma frase do nosso amigo Marcelo, que disse o seguinte, numa desses encontros nossos: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, aqui vem ao encontro dessa frase do
nosso amigo Marcelo. Essa frase é do Kardec, não é minha. Livro dos Espíritos. Pelo amor de Deus, Joãozinho. Eu sou só o papagaio do Kardec, o papagaio de pirata. Ok. O livro dos médiuns, João. Oh, Os médios. Está corrigido, então, Regina. acabamos de ver isso, Joãozinho. Que Ota! bom que vocês estão. Eu queria saber se vocês estão atentos, Opa! acompanhando. Então, aqui, ó, já percebi que está todo mundo ligado. Obrigado. Boa, João. Meus irmãos, Pulei, João. Seguindo. vamos aproveitar aqui esse momento. Agora, vamos lá. Vejam os cuidados que o Kardec coloca para fazer uma reunião mediúnica, para a gente obter boas comunicações. Observem bem esse cuidado. Agora, pergunto para vocês. Você está em casa sozinho, num ambiente que pode estar desarmonizado, e aí tu começa a receber comunicações, vai para a casa espírita e diz, olha, recebi isso aqui, tem essa comunicação, eu acho que isso aqui é muito importante. Que crédito a gente pode dar para esse tipo de comunicação fora da casa espírita, no local onde a gente não conhece, não sei como é que está o ambiente da pessoa, não sei como é que a pessoa estava naquele momento que ela recebeu, que crédito eu posso dar para essa comunicação, meus irmãos, diante desse pedacinho só que o João trouxe. Quanto eu posso dar de crédito? Que nota eu posso dar de crédito para esse pedido desse irmão? Respondam, por favor. Quanto eu posso dar de crédito? O João passou que se for para o bem da pessoa e do Zero. próximo, pode ser que funcione. Por quê? Por que zero? Porque a última frase do João é a que nos obriga a ter esse cuidado. É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E, meus irmãos, vocês não têm ideia de quantas pessoas vêm com mensagens que receberam, isso aqui é importante, está aqui, quero que tu olhe, é muito importante. Então, mas eu acho que a gente vai ver mais, no andamento aqui, a gente vai ver mais. Eu não quis deixar passar essa oportunidade. Obrigado. Perfeito, Marcelo. É sempre importante nós da Casa Espírita termos a cautela. E o excesso de cautela não é ruim, é bom. Temos prazer de responder as perguntas sérias e elucidá-las quando possível. Diz Kardec, a discussão é tanto mais útil com pessoas de boa fé que estudaram e que querem aprofundar as coisas, pois é trabalhar para o progresso da ciência, quanto é ociosa com os que julgam sem conhecimento e querem saber sem se darem ao trabalho de aprender. Revista Espírita, setembro de 1863. Nas questões e problemas sobre a expiação e a prova. E aí, nós vamos entrar aqui nas comunicações. A comunicação instrutiva são as comunicações sérias, que têm por objeto principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências e a moral, sobre as ciências, a moral, a filosofia. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito, da fonte. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que elas sejam regulares, contínuas e com perseverança. Análises a serem feitas. Os espíritos sérios se ligam aos que querem se instruir. Eles secundam
os esforços, enquanto deixam os espíritos levianos o cuidado de divertirem os que, em tais manifestações, só vê uma distração passageira. Ele distingue bem aqui dos espíritos sérios e dos espíritos levianos, qualificando de instrutivas as comunicações, supômo-las. Olha, quando qualifica de a comunicação instrutiva, ele está supondo, ele não está afirmando. Supômo-la verdadeira. Pois, o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo. Os espíritos que nos ditam, mais presunçosos do que instruídos, esperam iludir, mas, não podendo suprir o fundo que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo seu papel. Cedo eles se traem, pondo a nu seu lado fraco, por pouco que suas comunicações tenham sequência, ou que se saiba levá-los aos últimos redutos. Ou seja, nós encarnados, não é difícil de desvendar um mentiroso. O cara que não fala a verdade, ele não sustenta a sua mentira por muito tempo. Ele logo se contradiz, certo? Não é diferente com o espírito, que ele não vai conseguir sustentar a sua comunicação, o fundamento da sua comunicação, se ele não tiver conhecimento e ele não tiver a seriedade de querer transmitir algo verdadeiro. Livro dos Médiuns, segunda parte das manifestações espíritas da natureza das comunicações, item 137. O que analisar nas comunicações mediúnicas? Após todas essas colocações, nós temos, então, que os espíritos superiores não vão às reuniões aonde sabem que a presença deles é inútil. Se a equipe lá não estiver com boas intenções, com bons interesses, os espíritos superiores não vão perder o seu tempo. Nos meios poucos instruídos, mas aonde há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instrutivos onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 21, da item 230 a 231. Em resumo, pode até faltar conhecimento, mas se tiver boa vontade da equipe mediúnica, se tiver moral da equipe mediúnica de querer fazer o bem, pode haver a manifestação dos espíritos, de espíritos superiores. É fundamental é o conhecimento da verdade para poder avaliar o que está sendo dito pelos espíritos. E aí nós vamos ver, então, as principais ferramentas para uma boa análise. Não esquecendo disto, que é fundamental. Fundamental é o conhecimento da verdade para poder avaliar o que está sendo dito pelos espíritos. E as principais ferramentas que nós temos é a razão, comparação
e reflexão na comunicação mediúnica. A outra ferramenta que nós temos, só admitir o que a lógica possa aceitar, ou o que a doutrina já nos ensinou, o que nós já buscamos de conhecimento. A outra ferramenta é saber julgar-se a si mesmo. O autoconhecimento. A outra ferramenta é saber apreciar as qualidades dos médiuns. Saber apreciar as qualidades de quem evoca. Saber apreciar a natureza da fonte dos espíritos. Saber apreciar a influência do meio, a equipe. Muito importante a gente ter uma equipe mediúnica coesa. Por isso que não dá para ter qualquer pessoa que queira ir lá assistir e acompanhar a sessão mediúnica. Saber apreciar o tema que está sendo tratado na comunicação, e entra conhecimento. Conhecimento da ciência espírita, que servirá de parâmetro nas análises. João, Oi. deixa eu comentar aqui, saber apreciar a influência do meio. Aqui, Perfeito. o meio é o grupo mediúnico que se reúne para o trabalho. Se tiver um componente do grupo desarmonizado e mal acompanhado, não importa qual é a tarefa dele no grupo, pode ser apoiador de fluidos, pode ser dialogador, não importa qual é a tarefa dele. Aquele que estiver desarmonizado por algum problema do trabalho, do lar, enfim, qualquer problema, que são os problemas nossos de cada dia. Este irmão, mal acompanhado, desarmonizado, influenciará nas comunicações da noite. Isso Kardec diz, está lá no Livro dos Espíritos, no estudo, aliás, no Livro dos Médiuns, tem um capítulo que se refere só à influência do meio, tá, meus irmãos? Só para pontuar aqui. Obrigado. Perfeito. Mais ferramentas para a gente ter uma boa análise. O assunto que está sendo tratado pelo médium ou pelo grupo, certo? Tem que ser analisado. Analisar o espírito que foi evocado, ou trata-se de uma comunicação espontânea, certo? Perguntas feitas aos conselhos ou orientações, os conselhos ou orientações solicitadas ao espírito. O conteúdo está à altura do espírito que a assina, especialmente se for um espírito superior. Geralmente o espírito superior não assina, ele não se importa em ter a assinatura dele. Ele se importa em transmitir uma boa mensagem. A contradição interna, ou seja, o espírito faz uma afirmativa num parágrafo e nega no outro. A contradição com o espiritismo, com o que o espiritismo ensina, ou com o que já é admitido como verdade pelas ciências ordinárias. Aqui entra como ferramenta o conhecimento para a equipe mediúnica. A coerência entre as ideias expostas na comunicação. Os argumentos são lógicos, de conformidade com a razão? A comunicação é autêntica, qualificando-a de instrutiva? Supomos-las verdadeiras, pois
o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais impotente linguagem. Livro dos Médiuns, item 137. A comunicação é séria. As comunicações instrutivas são as qualquer dados pelo espírito sobre a ciência moral, sobre a ciência, a moral e a filosofia. Livro dos Médiuns, item 137. Outra ferramenta, o conselho dado, é útil e pode ser levado a efeito. O espírito responde às perguntas feitas de forma direta. Estas são as ferramentas que eu trago, que eu consegui colher para trazer para a gente, a equipe mediúnica, ter como sustentação para fazer uma análise de um bom diálogo, de uma boa comunicação, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado. Dúvidas, perguntas, que daqui eu vou para as duas lâminas finais, Marcelo. A pergunta é: faz sentido a gente perguntar para os espíritos o que vocês acham? Vamos abrir mais um dia para trabalhar, nosso grupo? O que vocês acham? Eu abro mais uma coordenação de qualquer coisa. Começo a perguntar coisas do dia a dia da administração da casa. Pergunto: faz sentido isso diante disso que nós estamos aqui analisando, meus irmãos? Faz a tua parte, que a espiritualidade faz a dela. O que é de nossa competência, nós temos que fazer. Não é pedir para eles nos responderem. É o que eu penso. Bom, mais colocações? Posso seguir? Eu trago uma lâmina que é um resumo. Tá? O Livro dos Espíritos, a parte quarta das Esperanças e Consolações. É a conclusão nona. Para mim, esta lâmina aqui é um resumo de tudo que eu trouxe para vocês até agora sobre a questão mediúnica. E Kardec diz lá o seguinte: nuvem alguma obscurece a luz, verdadeiramente pura. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela natureza de seus ensinos. Não ouvides que, entre eles, há os que ainda não se despojaram das ideias que levaram da vida terrena? Sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela ignorância, nada revela de orgulho ou de malevolência. Em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade. Precisais das lições de experiência para exercerdes vosso juízo e para fazer-vos avançar. E o Consolador prometido
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ele nos diz o seguinte, é o Espírito da Verdade falando lá neste capítulo. Ele diz, o conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. E assim, eu encerro esse estudo, né, trazendo para vocês que, no meu entender, a busca do conhecimento é fundamental. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É a grande frase do nosso grande mestre Jesus, certo? Para nós podermos entender, compreender o que nos rodeia, o que estamos fazendo e para onde estamos caminhando. E tudo isto está fundamentado no Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, a Revista Espírita dos anos de 58, 59, 60, 63 e 65, no site Espiritismo na Prática, série Obsessão 6, com Sueli Caldas Schruber, e a Ciência Espírita e Prática, o GEAC, que também os critérios para análise do site, que eu me baseei para trazer esse estudo para poder contribuir com vocês. Espero poder ter ajudado, ter contribuído, e fico feliz pela oportunidade recebida. Há 5 anos atrás, quando eu adentrei na FLF, eu jamais pensei em apresentar estudo, jamais pensei em ser palestrante, isto foi ocorrendo naturalmente, mas eu posso dizer a todo o grupo, principalmente aos que estão iniciando, que eu estou muito feliz e as coisas acontecem naturalmente. O importante é focar no estudo. Obrigado. O João